Esse gráfico ele mostra uma evolução do preço do boi gordo, né, no Paraná, preço médio, desde 2007 até 2011. A nossa análise ela tem um objetivo, basicamente, de comparar valores ao longo do tempo, né, e para isso nós precisamos de critérios técnicos. Quando nós pensamos em comparar valores, né, o primeiro conceito que aparece é o conceito de valor nominal. Então, o que é o valor nominal? Né? Ao longo do tempo, são os valores, de fato, observados, né, nas transações que ocorreram, né, em cada período aí de análise. E o problema de você comparar valores nominais, né, num processo em que você está analisando, eventualmente, tendências no mercado, especialmente num período relativamente mais extenso, é que você tem um problema do real ele não ter o mesmo valor ao longo do tempo, né? Até em razão de um fenômeno, né, que é conhecido como inflação. Né? Um real do passado ele tende a valer mais, né, do que um real no momento mais presente, em função da inflação. Né? No Brasil, nesse período entre 2007 e 2011, a inflação ela variou de torno de 4,5% a 6% aproximadamente. Para facilitar as nossas comparações, nós vamos focar em dois períodos. Outubro de 2008, quando a arroba estava a R$ 85,00, e o outro período seria julho de 2011, com uma arroba de R$ 94,00. Então, a comparação, né, que nós vamos ter interesse em fazer é exatamente no sentido de tentar entender se a situação do mercado está melhor em outubro de 2008 ou em julho de 2011, né? Ou seja, os valores nominais eles tendem a induzir a conclusão de que a situação em julho estaria sendo um pouco melhor. Bom, para fazer esse tipo de análise, é importante considerar, né, alternativas. Né? Essas alternativas vão exatamente atacar esse problema do valor do real, né, ao longo do tempo. Uma primeira alternativa que era muito utilizada no passado é você converter os valores, né, que estão sendo comparados ao longo do tempo em dólar. Né? Em função de uma série de razões, uma das principais é exatamente o fato do real hoje ele está muito valorizado, faz com que essa comparação em dólar ela seja uma comparação problemática. Até que o dólar, além disso, também tem a sua própria inflação. A melhor alternativa é exatamente encontrar o que nós chamamos de valores reais, né? Ou seja, converter os valores nominais ao longo do tempo em valores que sejam comparáveis e que reflitam uma moeda de mesmo poder de compra. Né? Então, por exemplo, comparando essas duas situações, seria passar os valores que foram observados em outubro de 2008, né, para uma moeda, né, de julho de 2011. Né, assim ficaria comparável com essa situação nominal de julho de 2011. Então nós vamos mostrar como é que esse procedimento, né, ele pode ser realizado, né, e esse procedimento ele vai depender fundamentalmente de um entendimento aí da condição de taxas de inflação, né, para que se possa fazer a conversão em valores reais. Então, vamos então analisar a situação com relação à inflação no período, né, e para isso nós estamos utilizando dados que vêm aí do IPEA-DATA, que tem séries de índices, né, e especificamente o índice que nós vamos utilizar é o IPCA, que é o índice que é utilizado, é o índice oficial utilizado pelo governo e que é apropriado para esse tipo de análise que está sendo realizado. O índice de inflação ele reflete o custo da cesta de mercado que é fixa ao longo do tempo. Né? Na realidade, o índice ele guarda uma proporção com esse custo. Então é como se ele fosse o custo da cesta de mercado. Né?
Uma outra forma alternativa de apresentação do índice de inflação é na forma de taxas de variação de um mês para outro, né? E aqui eu também estou mostrando essas taxas de variação, que o próprio IPEA-DATA também tem séries, né, que mostram essas taxas, né? Então aqui, por exemplo, esse 0,15% é exatamente o crescimento, né, do custo da cesta de mercado, né, de junho de 2011 para julho de 2011, e assim por diante, né? Cada valor representa a variação, né, do mês, né, associado, né, com relação ao mês anterior. Bom, então para que nós possamos então fazer a análise, vamos então agora focar na situação específica, né, de outubro de 2008 e de julho de 2011. E o que nos vai interessar inicialmente vai ser calcular exatamente a variação ao longo desses dois períodos, né? Então, para fazer isso, nós temos que pegar então o valor no período mais presente, que é o julho de 2011, e dividir pelo valor de outubro de 2008. Né? Então, essa divisão vai nos dar então o valor 1,1566, que é basicamente o fator de crescimento de preços, né? Refletidos na cesta de mercado, que foi observado então ao longo desses dois períodos. E isso reflete basicamente, né, se a gente subtrair aqui desse fator, nós vamos ter diretamente, né, a taxa de inflação nesse período, que seria 0,1566 ou 15,66%. Vale só destacar, né, que para simplificar a nossa análise, né, eu acabei omitindo, né, as decimais, né, dos índices de inflação. Então, quer dizer, os valores, né, observados, eles na realidade vão ser um pouquinho diferentes, né, dos valores efetivamente observados se a gente fosse usar a série com decimais. Bem, qual que é o significado então dessa inflação de 15,66%? Então, significa fundamentalmente que R$1, né, que nós temos aí em outubro de 2008, né, quer dizer, aquilo que nós compraríamos com R$1 aqui nesse período, nós estaremos precisando de 1,1566 reais em julho de 2011, né? Ou seja, o real perdeu o poder de compra. Nós precisamos mais reais, né, para comprar fundamentalmente a mesma coisa. Então, esse resultado ele permite que nós possamos converter valores, né, desse período, outubro de 2008, para valores, né, equivalentes, né, em termos de poder de compra de julho de 2011. É exatamente o que nós vamos fazer agora, né? Então, o procedimento que é utilizado para a gente encontrar valores reais, né, nessa situação, nós estamos querendo converter valores de outubro de 2008, né, os R$85 aí da arroba do boi. Então, como nós sabemos que cada R$1 de outubro de 2008 nós vamos precisar de 1,1566 reais de julho de 2011, e nós temos R$85 de outubro de 2008, o que nós vamos fazer é simplesmente multiplicar 85 pelo fator 1,1566, obtendo 98,31, que seria o valor real da arroba do boi gordo de outubro de 2008, expresso em reais de julho de 2011. Ou seja, nós estamos precisando de R$98,31 para comprar aquilo que nós conseguiríamos comprar em outubro de 2008. Ou seja, esses valores, né, esse 98,31 e os R$94 por arroba observados realmente em julho de 2011, ou seja, esse valor é um valor nominal de julho de 2011, esses valores agora são comparáveis, porque estão sendo expressos, né, numa moeda de mesmo poder de compra. Então, o que mostra, no fundo, que a situação para o produtor
em outubro de 2008 era uma situação, inclusive, melhor, né? Quer dizer, tinha uma condição que era uma condição que permitia ele comprar mais, né, do que ele estaria comprando em julho de 2011, né, com a mesma arroba do boi, né? Algo que, se a gente fizesse a comparação com valores nominais, nós chegaríamos exatamente à conclusão oposta, né? A conclusão mais correta é essa que nós estamos obtendo através dessa transformação em valores reais. Essa transformação ela é dependente, né, da taxa de inflação, ou dos índices de inflação, melhor, que são considerados, né, para efeito da obtenção dos fatores, né, da taxa de inflação, né? Então, se a gente usar um outro índice, nós vamos ter valores que podem ser um pouco diferentes. Então, a conclusão principal dessa análise, né, que nós estamos fazendo, então, seria que os preços, né, em outubro de 2008 estariam melhores, de fato, do que em julho de 2011. E, para finalizar, vamos só mostrar a fórmula, né, qual seria a fórmula, né, de conversão, né, de valores nominais, estou representando aqui PN, né, para valores reais, seria a seguinte, né, se eu quiser achar o preço real, né, de um período 0 expresso em moeda de um período 1, isso aqui vai ser igual ao índice de preços no período 1 dividido pelo índice de preços no período 0 vezes o preço nominal no período 0. Né? Então, esse período 0, nesse exemplo que nós utilizamos exatamente outubro de 2008 e o período 1 seria exatamente o julho de 2011. Né? Então, com isso, facilmente, né, nós podemos converter valores, né, ao longo do tempo, né, utilizando essa fórmula da maneira apropriada.